Boa noite, Lucas. Boa noite, Andrews. Dá pra me ouvir direitinho? Boa noite. Nossa convidada Carol Abelha já está aí. Eu já vou chamá-la para a live para não ter atrasos. Deixa eu ver se entrou aqui. Tá Foi? tudo bem. Tudo bem. Legal. Já apareceu sua imagem, viu? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tá me pessoal. ouvindo Boa noite, direitinho aí? Carol. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir sim. Tá um pouco baixo, mas tá nítido. Tá no máximo aqui, mas dou uma gritadinha. Pessoal, não dispensa, né? Porque jamais dispensará a apresentação, mas a gente sabe que a doutora Carol está bem hypada aí no meio masculinista. Teve em todos os podcasts lá do pessoal de São Paulo, mas nunca é demais. Ela é terapeuta, jornalista, escritora. Inclusive, ela está com o link do livro dela lá nos stories. Ajudem a meta dela lá, porque ela está fazendo um livro com muito carinho. Então, não sejam os homens que vão enterrar uma ideia pro homem, né? Verdade. Ainda mais vindo Então, de uma doutora mulher, Carol, né? se Raridade. apresente ao pessoal aí, por favor. Claro. Boa noite, gente. Para quem tá chegando aí, a audiência do doutor Márcio. O doutor aqui é ele, não eu. A audiência do doutor Márcio. Quem tá vindo aí no meu Insta. Quem vai entrar, quem vai assistir essa live no replay. Né? Eu sou Carol Abelha. Sou psicanalista, sou jornalista, escritora. E sou investigadora do comportamento humano, focada no lado masculino há mais de 10 anos. Já estudo sobre essa temática. Recentemente lancei um livro para homens também. O meu foco é sempre na conduta masculina, na base emocional. Então, hoje a gente vai bater um papo muito legal aí com o doutor Márcio, dentre as vertentes do direito dos homens também, né? Isso. Bom, pessoal, a gente deixou durante a semana, doutora Carol teve uma live com o doutor Iná. Então, a gente deixou para publicar depois e correu caixas com sugestões para os temas. Como essa live, tanto eu como a doutora Carol, nós estamos com o tempo muito apertado, mas a gente não deixou de fazer devido à procura e o prestígio que vocês deram. Então, a gente vai agilizar aqui já a questão das caixinhas. Eu previamente já tinha enviado para a Carol também as perguntas e, de certa forma, elas giram tudo em torno realmente do tema não pós-traumático, né? Pós-término. Sim. Então, a gente tem, assim, a questão da primeira pergunta que foi enviada na semana foi por que a maioria dos términos partem delas? Então, vou deixar com a doutora Carol, já que ela é especialista em relacionamento, eu sou mais advogado, né? Eu já pego o problema. Vamos lá. Por que que a maioria dos términos partem delas? Bom, tem inúmeros motivos que eu acredito muito nessa estatística mesmo, de que realmente a mulher ela tem mais facilidade na hora de terminar o relacionamento. Mas o que é que acontece? O homem, geralmente, ele nunca pede demissão, né? O homem ele não pede demissão, ele começa a faltar ao trabalho, chegar atrasado, até o momento em que ele é demitido. Principalmente quando tem filhos envolvendo o relacionamento, quando tem patrimônio envolvendo o relacionamento, o homem ele já tem mais dificuldade de terminar. Ele vai procrastinando, ele vai levando, né? Porque ele não quer ter aquele momento, aquela conversa de botar todos os riscos em pauta para conseguir terminar. E acaba procrastinando isso, vivendo para não viver aquele problema. Porque a mulher ela tem a tendência a gostar mais de problema, de discussão, de debates do que o homem, né? Isso é fato, a gente já sabe. Então, o homem ele tem que aprender a encerrar ciclo no momento que ele precisa ser encerrado. Saber que continuar insistindo, né, nem sempre é a melhor solução. Então, eu acredito que assim, a mulher ela está mais condicionada, porque quando ela chega no momento de terminar, ela já está decidida. Ela já quer, de fato, terminar e ela já traçou todo um planejamento, porque o homem deu tempo dela fazer isso. Exatamente. Então, a gente pode dizer, doutora, que o homem ele é improvisador e a mulher, ela faz planos. Com certeza, com certeza. E principalmente se houve
algum problema dentro do relacionamento, se houve uma traição, se houve enganação, se houve um abandono, uma promessa não cumprida. A mulher, ela guarda isso bem mais que o homem, não tenha dúvida. Desde que Exato. o Eu relacionamento vejo esteja muito lá. isso também na vara de família, a questão do homem, às vezes, demorar até para procurar o advogado. Sim, Então, a ficha dele não cai nem quando o processo já está caminhando. é isso mesmo, é isso mesmo. Porque ele foge Tem do até problema, né? a Ele não próxima quer o pergunta conflito. aqui eu começo e depois eu passo para a doutora. Fiz acordo, depois foi surpreendido com citação para audiência na vara de família. Quem me segue já devia saber, não façam acordos sobre pensão ou sobre guarda de criança. Levem sempre o caso para a justiça. Parem de ter medo de justiça. Vocês não precisam sequer pensar assim, eu não tenho dinheiro para advogado. Mas você indo para um fórum hoje, um juizado especial de família, vocês têm assistência jurídica gratuita lá do defensor público. Mas o defensor público é uma porcaria. Sim, pior é você receber a citação depois que você achou que resolveu com acordo. Acordo na vara de família. Eu ia falar aqui uma coisa assim até baixa, mas assim, é pior do que um papel higiênico. Entendeu? Não façam acordo. Não façam acordo, porque não serve para nada. Tem que haver homologação do juiz. Senão, pode virar o avesso total aquilo ali que você fez de acordo e você vai ser pego de surpresa. Porque como a gente já viu aqui na primeira pergunta, toda mulher ela é bem planejada. Ela não vai chegar lá na vara de família para depois saber o que tem que fazer. Ela vai se informar antes, vai atrás de uma amiga que já passou por isso, ou a amiga já vai orientar, e aí a gente já viu, né? As Cidadão, advogadas feminazes do algumas Instagram. advogadas aí que orientam, vendem livros para serem poderosas. Pois O é. que é que a doutora sabe alguma coisa sobre isso? É porque o meu parecer aqui foi mais técnico, né? Não façam acordo. Não existe acordo de vara de família. Não, A não ser que seja em audiência, né? essa parte aí do direito eu deixo para você, mas eu faço um adendo, né? Na minha opinião, não tenho noção jurídica, tá, gente? Na minha opinião, como profissional e como mulher também. Acordo é para fazer quando você quer continuar o relacionamento. Aí você faz acordo. Né? Caso contrário, é direito, fala com o meu advogado, você fala com o seu, meu advogado fala com o seu, e a partir daí é confiar nos profissionais que estão realmente tomando conta do caso e parar de querer tentar resolver as coisas de maneira mais fácil. Porque às vezes, Márcio, os homens eles tentam muito fugir dos conflitos, porque o homem não gosta de conflito. Né? Só que a gente tem que entender que a paz não significa ausência da guerra. Tá? Isso é uma frase muito famosa. A paz não significa a ausência da guerra. Para você alcançar a paz, não significa que você não passou por uma guerra. E muitas vezes a guerra ela é formada por quê? Por conflitos, né? Por batalhas. Você só ganha uma guerra quando você ganha esses conflitos, essas batalhas. Às vezes você pode perder uma, mas você ganha outra, depois você ganha outra, lá na frente você vence a guerra e alcança a sua paz. Então, primeiro esteja disposto a enfrentar a sua guerra, saber que você vai ter que passar por isso para chegar na paz, porque não é fugindo do conflito que eles vão se resolver. Exatamente. Quais as orientações básicas para um término? Quais os principais erros? E essa pergunta é para ambos, então deixa a doutora Carol responder primeiro. Quais são as orientações básicas para um término, o que você deve fazer para se precaver, né? Ou para sair menos prejudicado. Quais os principais erros que os dois cometem, né? No final de uma relação. No caso aqui a gente trata mais com o homem. E a pergunta é para ambos, porque a pessoa que mandou disse que era para os dois responderem, tanto do lado do relacionamento como do lado jurídico. Tá, vamos lá, gente. Primeira coisa, relacionamento. Ninguém casa para separar. A única coisa que foi feita para acabar é namoro. Namoro é feito para acabar, né? Para você transformar em uma coisa maior, para acabar porque não deu certo. Mas vamos lá. Se você entrou em um casamento e hoje você está se lamentando porque realmente não deu certo, houve algum desentendimento, primeiro você tem que analisar quais foram os seus passos para chegar nesse relacionamento que realmente desandou o negócio aí. Porque alguma coisa, algum sinal você teve lá atrás, certo? Mas que você realmente quis insistir e evoluir esse relacionamento que no final das contas acabou não dando certo. Tem muitas vezes que a gente sabe que já terminou, porque nenhum relacionamento termina somente na decisão do juiz, né, Márcio? O relacionamento ele já terminou faz tempo. O relacionamento ele termina quando acaba o diálogo, quando acaba o respeito, quando não tem mais como conversar de uma forma amigável, de uma forma respeitosa. Então, aí você já sabe que o relacionamento já não acabou. Quando você já não tem mais intimidade com a pessoa, você já não se sente mais à vontade com aquela pessoa. Então, você precisa realmente parar para analisar
os sinais que você tá tendo ali na sua cara. Sabe o que acontece? Tem muita gente que vê os sinais, tipo assim, sabe aquela pessoa que enxerga, que vê, mas não enxerga? Tem gente que tá vendo, mas não tá enxergando. Não tá enxergando porque não quer enxergar. Porque a pessoa tá, tipo assim, ela tá fechando os olhos para o que realmente tá acontecendo. O que é que ela faz? Ela paga para ver, né? A pessoa, o ser humano, o homem, o abençoado, ele paga para ver. E quando ele paga para ver, o preço desse pagar para ver é caro. A conta chega e no final das contas não vale nem a pena o tempo que ele ficou ali tentando recuperar uma coisa que já havia muito terminado. Então, primeiro é importante aceitar que o Paranauê acabou. Se você está com um problema emocional para aceitar isso, seja por filho, seja por amor, seja por qualquer outro motivo que seja, por raiva. Eu já vi gente não se separar para um dar gostinho ao outro de ser feliz. Eu já vi nesse nível, tá? Então, assim, cara, busca ajuda emocional, uma terapia, sério. Não é que uma terapia é a resolução de tudo na vida, né? Mas a terapia vai ajudar o lado emocional a você tomar decisões. Tem várias coisas que você pode ajudar. Buscar um profissional de excelência para te orientar, né? O advogado é quase um psicólogo, né? Quase um terapeuta, que está ali com certeza ouvindo. E é importante você se apadrinhar de uma equipe, né, que possa realmente te ajudar a tomar decisões assertivas. Porque quando a gente está passando por momentos difíceis e a gente não tem controle emocional, a probabilidade da gente tomar péssimas decisões ela é altíssima. Então, por isso que eu sempre falo, cara, não faça nada quando você estiver muito feliz, quando você estiver emocionado, quando você estiver triste, quando você estiver radiante, cara, não tome decisões nesses momentos, porque com certeza não vai ser uma decisão racional. E o nosso cérebro, por mais que as nossas emoções sejam o que tornam a gente humano, a gente precisa do nosso cérebro para ajudar a gente a fazer a coisa certa. Então, assim, cara, se você passou por um término doloroso, aceite. Viva o luto, né? Não saia por aí, nossa, agora eu vou, sei lá, tocar o foda-se, né? E sair por aí. Não é assim que a banda toca. A gente tem que agir com maturidade em todas as coisas que a gente faz na vida. Desde quando a gente começa até quando a gente termina. Exatamente. Inclusive, eu vou puxar um gancho aí para esse término de explanação da Carol e vou falar. Qual é um dos principais erros jurídicos do homem no término? É justamente essa falta de racionalidade e a pessoa não está com a cabeça no lugar e começa a correr atrás. Quanto mais, não é questão de ser orgulhoso, quanto mais o cidadão correr atrás, ele corre riscos de uma Maria da Penha por perseguição, porque aquela pessoa que está terminando, ela já pensou muito antes, principalmente quando é a mulher que toma a decisão, ela já fez de tudo praticamente, ou para salvar, se for um casamento, ou para tentar mudar alguma coisa se for um namoro. Então não adianta o cidadão ficar correndo atrás. Os piores casos que eu peguei de consultoria e de ação de família foi o cidadão que ficava perseguindo, indo olhar de longe. Isso assusta. Quem nunca teve aí um término que a pessoa ficou atrás e você não sabia se aquela pessoa podia até lhe pegar pelas costas com uma tesoura, uma faca, alguma coisa. Todo mundo já teve, tanto homem quanto mulher. Então não adianta dizer assim, mas é porque o homem é sempre violento. Não. As pessoas que terminam um relacionamento têm medo, porque não reconhece às vezes na pessoa a ação que ela está praticando no desespero. Então, homens e mulheres que estiverem nos assistindo, se você não terminou e você não aceita o término, coloque a cabeça no lugar, continue se desenvolvendo, porque o que tiver de ser, será. Não adianta correr atrás, não adianta ficar tentando provar aquela pessoa uma coisa que você não fez durante o relacionamento, porque depois que termina que a pessoa não vai querer saber mesmo de resultado até atrasado. Então não vão atrás. Eu tenho um cliente com tornozeleira porque simplesmente estava com a protetiva e foi perseguir um caminhão de mudança. Vixe, meu Deus do céu. Tudo bem que ele tinha um filho e a ex dele ia se mudar de estado e ia levar o filho. Nossa. Mas ele não sabia que ela estava se mudando de estado. Então, isso não é nem a questão de dizer assim, era uma alienação parental. Ele não sabia ainda. Ele ficou sabendo posteriori que ela foi para outro estado realmente, sem avisar. Mas assim, ele achou que ela ia mudar de bairro ou para um lugar que ele não soubesse, e é o que ela queria fazer realmente. Mas a gente sabe que hoje em dia a política de proteção à mulher é muito grande, então não adianta o aventureiro tentar ir atrás de um caminhão de mudança, pelo amor de Deus, né? Ainda mais com o próprio carro, do local onde todo mundo conhecia ele, e a mulher já tinha espalhado para todo mundo que estava com medo. Então, aquela história. Se alguém que eu conheço diz assim, eu estou com medo do meu ex, e eu vejo aquele cara tocalhando, na minha cabeça, aquele cara vai fazer alguma besteira. Entendeu? Porque é o que a sociedade hoje em dia prega.
que o homem está perseguindo, que o homem vai fazer algo Mas o mal, homem já é é um o potencial potencial, alguma né? Pra coisa, fazer um é um macho. potencial alguma coisa. Então, por mais bem intencionado que ele estivesse, até eu mesmo poderia ter, não denunciado, mas ter até Uhum. falado com ele, olha, cara, o que você está fazendo aqui? Você já tem uma Sim. protetiva, tal, entendeu? Então, não vão atrás, não é questão de orgulho, é uma questão de dar espaço para a pessoa Bom pensar. senso, Bom bom senso. senso, E exatamente. amor próprio também, né? Porque assim, a gente tem que ter amor à sua vida, amor que você tá lutando, tem que respeitar o processo das coisas, não é passar por cima. Assim, o que eu vejo muito, Márcio, é que os homens eles não entendem o processo das mulheres que já estão com tudo alinhado. Entenda, né? A mulher que ela já tem uma situação alinhada, ela já planejou aquilo ali, ela já queimou você para toda a galera do seu ciclo social, né? Você já não vai ter moral mais nenhuma. Ela vai fazer de tudo para você perder sua razão, para justamente você perder o equilíbrio, para ela poder dizer, olha, tá vendo aí? Ele é tudo aquilo exatamente que eu disse para vocês. E aí o homem cede a essa chantagem emocional e acaba perdendo a razão dele por simplesmente não segurar o emocional. Então, assim, gente, sejam frios e calculistas nesses momentos. Deixe ela perder o controle. Na hora que você vai fazer uma terapia, conversar com um amigo numa mesa de cerveja, grite na janela, faça o que for, mas naquele momento você tem que ser frio e calculista. Você tem que simplesmente não ceder. Não existe, doutor Márcio, não existe nada que faça mais raiva para uma mulher que é golpista, uma mulher que está querendo te fazer o mal, do que você ter controle emocional. Do que você simplesmente deixar ela explodir na sua frente e você ficar parado, só olhando e falar assim, rapaz, você tá estressada hoje, né? Você não tem coisa E eu já vi casos resolve. da mulher acusar falsamente, ou até porque o cara estava perseguindo, e na audiência de divórcio eles voltarem atrás. Quando ele tomou a protetiva, que ele se aquietou, ela começou a sentir a falta que ele queria que ela sentisse perseguindo. A outra pergunta foi, mais um que é pego de surpresa. Por que será? Eu fui pego de surpresa com a falsa acusação e o divórcio ocorreu no juizado de violência doméstica. Bom, essa eu vou começar e a doutora Carol depois fala de algum caso que ela já recebeu com algum cidadão desse tipo. Mas assim, pessoal, Maria da Penha corre no juizado especial da violência doméstica. Não é um juizado civil, como a gente está acostumado, que era o antigo juizado das pequenas causas. Não é juizado criminal, como muita gente diz aí. O juizado especial de violência doméstica, ele foi criado justamente para a celeridade da Maria da Penha. Lá você vai poder denunciar sem pedir a persecução penal. Ou seja, vai pedir só a protetiva. Você não quer prender o seu ex-marido, mas você chega lá e diz, olha, eu estou sofrendo isso e isso, queria uma protetiva porque ele é violento, eu tenho medo e tal. Aí você vai tomar sua protetiva e sim, o divórcio vai correr lá se ela quiser. Então não fiquem assustados se você receber uma citação de protetiva mista de divórcio. Porque lá o que mais vale é a celeridade para que aquela mulher tenha o problema dela resolvido e os dois sejam afastados. E assim, infelizmente isso pega até o advogado às vezes de surpresa, porque é um 2 em 1, né? É a violência doméstica com o divórcio. E por isso que o advogado de família, ele tem que estar preparado para saber lidar um pouco também com o penal, né? É tenso realmente, porque às vezes é uma violência psicológica que é muito difícil ser provada. É por isso que quando eu comecei a trabalhar com esse perfil, a primeira coisa que eu fiz, e graças a Deus eu tive uma aceitação muito grande do Orlando Costa, foi me aproximar de um terapeuta. Porque eu sei o quanto é necessário o multidisciplinar na questão de relacionamento. Não adianta só o advogado, só o terapeuta, só um médico, só o psiquiatra ou o psicólogo, não. Então tem que ser várias pessoas, o terapeuta de constelações, o terapeuta psicanalista, tem que ser vários profissionais mesmo, o psicólogo de família, que cuida da alienação parental, então a gente tem que realmente formar aquela galera, né, para poder cuidar do caso, porque o homem, principalmente, ele chega totalmente desinformado. Então, não se assuste, meu amigo, você foi pego de surpresa porque você não está antenado, mas de 2015 para cá o negócio está tenso. Quem tem seus relacionamentos aí, tome conta. Quem não tem, não se preocupe com relacionamento, porque o que importa na vida é que você se desenvolva para lá na velhice você ter alguma coisa para se cuidar. Então, eu não aconselho ninguém a focar em relacionamento. Cuide do relacionamento que você tem, se tiver, mas não tenha um relacionamento como meta.
Porque senão você vai perseguir uma coisa que não depende só de você, e é aquela história, né? Paralisa a sua vida inteira. E assim, eu não sei se a doutora já teve algum caso assim de um homem que tomou a protetiva e já veio o divórcio em combo. Olha, eu já tive um paciente, na verdade, que a mulher praticamente sumiu com o filho também, e aí ele foi atrás, arrombou a porta do apartamento, todo um processo e acabou se ferrando, mais ou menos, mais ou menos nesse caso aí, né? E aí o emocional do cara foi ladeira abaixo. Até hoje ele tá tentando recuperar, porque não é fácil passar por um processo desse. É o que eu falo, né? Tem coisas que podem ser evitadas. O presídio tá cheio de gente arrependida, né? Cheio de gente, porque questão de segundos o cara tá lá preso. Então, Esse é para a assim, doutora. menos A Red Pill impulsividade. não me livrou de sofrer. Ah, o quê? Talvez até tenha trazido o resultado do término. Pois eu mudei com ela e estava muito enjoado. Eu não escutei o início. O que não vi? Ele disse que a Red Pill não livrou ele de sofrer. A sofrência. E que talvez tenha trazido o resultado porque por ele ter acordado, ele começou a ver pelo em ovo. Vou traduzir aqui a pergunta dele. Ai, Deus. Bom, eu não sou Red Pill, né? Mas, assim, eu já adianto que não vai ser nenhuma ideologia ou qualquer outra coisa que vai ser a solução para a sua vida. Não adianta, né? Você pode pegar pontos. O que falta muito das pessoas hoje é filtro. Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas se você não souber filtrar, mesmo aquilo que é bom, você vai filtrar de maneira errada. Então, assim, nem tudo que se é dito serve para todo mundo. A gente pode estar falando coisas aqui no momento, mesmo sendo dois profissionais seguros no que a gente está dizendo, mas que pode não servir para alguma pessoa que está escutando a gente. Então, exatamente, a gente tem que aprender a filtrar o que faz sentido para nós. Se você seguiu a Red Pill e com o intuito de encontrar uma solução para a sua vida, é por isso que você vai, né, chegar na hora e vai questionar, porque a Red Pill, até onde eu sei, não promete solução para a vida de ninguém. Eles estão ali falando, né? Dentro do que eu já estudei, já li sobre, tem a parte do desenvolvimento do homem, que eu acho válida, a parte que incentiva o homem a realmente cuidar da emoção dele, se cuidar, evitar entrar em conflitos. Mas aí, se você for em outras ondas dos caras que ficam nos comentários dos chats, né, dando nota para todo mundo, que se for dar nota para ele mesmo, nem ele consegue, aí você só vai entrar em uma furada emocional e não dá certo. E é importante entender também, eu até fiz um vídeo, um corte de um podcast meu, Márcio, que postei no meu feed, que é importante o homem que segue a Red Pill entender que não é para odiar mulheres, não é para você simplesmente odiar o sexo oposto, que a partir do momento em que você começa a odiar o sexo oposto, você está agindo igual aquilo que você mais critica, que são as feministas, que são as mulheres golpistas, que são as mulheres que ficam por aí dizendo que homem nenhum presta, que homem é tudo machista, que é tudo macho escroto. Ou seja, você só está trocando de lugar com as feministas. Então, vá buscar a sua solução de vida de outras maneiras, cuidando do seu emocional, melhorando o seu comportamento, entendendo e sendo humilde com você mesmo, para admitir que você mesmo, sendo um homem, precisa de ajuda. Porque não é porque você é homem que você deixa de ser ser humano. Você pode ter, sim, uma masculinidade muito forte, muito boa, sem precisar perder a humildade com você mesmo e, às vezes, admitir, opa, peraí, agora eu preciso buscar aqui uma ajuda emocional, eu vou ler um livro, eu vou assistir aqui um vídeo sobre alguma coisa, eu vou buscar aqui ajuda dentro do que eu estou precisando. Mas se você ficar seguindo ao pé da letra, o que muita gente diz por aí, você vai só entrar numa confusão mental, numa obesidade mental, no final das contas, na hora de agir, nem você vai saber o que fazer, porque você escuta tanta coisa de tanta gente diferente, que na hora que você para poder filtrar e falar, opa, peraí, o que é que eu vou fazer do que eu aprendi, nem você consegue. É por isso que dá errado. Perfeito. Inclusive, eu vou emendar com a próxima pergunta, eu vou pular até a minha impressão, porque foi perfeita a sua explanação. Teoria Red Pill ou experiência empírica? Vejo muitos jovens ditando regra da pena. É exatamente o que a Carol falou. As pessoas que não têm experiência alguma consomem um conteúdo, incham daquele conteúdo, só querem consumir aquilo, não sabe nem ter um filtro, não teve experiência alguma, muitas vezes começa a falar mal de mulher. Se teve um ou outro relacionamento, foi muito, talvez aquele namorico de infância, não sabe o que é um relacionamento verdadeiro, convivência,
Aí a pessoa começa a ditar regras para outros homens. O começo da Red Pill, quando o pessoal estava se alinhando, o próprio Júnior, o Ricardo Tomé, que você teve com eles lá, o Ricardo, a gente percebia que quando o Júnior falava que era casado, ou quando alguém falava que tinha algum tipo de relacionamento, era um inferno. O Red Pill no Brasil, ele não entende que Red Pill não é um celibatário. Na verdade, o Red Pill não é um ser humano. É uma teoria onde você vai consumir conteúdos masculinistas, onde você vai entender um pouco mais de como ser um homem racional. Inclusive, o livro hoje em dia principal seria o The Rational Male, né, do Rollo Tomassi. E ele fala justamente que tem relacionamento. O que ele quer é que você acabe com aquela ideia de alma gêmea. Aquela ideia da Disney. Sonhos. Exatamente. Inclusive, por eu ter filtro, eu consumo até conteúdos feministas. Sim. Porque eu preciso saber o que é que elas vão alegar em uma audiência, que é aquela frasezinha pronta, né, ali. Porque senão você é pego de surpresa e é paralisado porque é uma coisa que você não conhece. Inclusive, eu vivi para concordar com várias das pessoas que confrontaram os rapazes lá no Vilela, que realmente tem muita coisa que elas falam ali que tem fundamento. Eu perdi seguidores bons que poderiam estar engajados, mulheres políticas, elas estão na política e algumas eram candidatas na época, porque simplesmente nos meus comentários a rapaziada xingava de conservadia, de camaleoa, não entende de Red Pill, você não pode falar de Red Pill, como o Carol falou, vira um feminista da Red Pill, ao contrário, o antagônico do feminismo. E aquela história, eu vou dar até um aviso para vocês que não estudam feminismo. Cuidado, garotos que estão com raiva de mulher, comentando mal de mulher, porque a feminista mais ferrenha, geralmente ela começa a gostar do mesmo sexo. Fica aí a dica, então, para vocês não começarem a odiar a mulher ao ponto de começar a se relacionar com os outros Red Pill, viu? Gente, porque... você falou aí, eu tive prazer de conhecer, inclusive, a esposa do Júnior, muito gente boa, maravilhosa. Eu também fiquei sabendo que ele era casado lá e achei muito legal isso, inclusive. Ele não nega, ele fala até no livro dele. E às vezes o problema não está só em quem está falando, é em quem está ouvindo, sabe? Porque se às vezes o nosso ouvido está poluído, você pode escutar flor que vai entrar cacto. Então, assim... é tudo muito da mentalidade que a gente precisa cuidar para absorver esse tipo de conteúdo. Porque nem todo mundo está preparado para receber um conteúdo forte de decisão, né? Eu vi um menino que escreveu aqui, cadê que ele escreveu aqui? Peraí. Acho que o feminismo está corrompendo as mulheres que não fariam isso em condições normais. Por isso a Red Pill às vezes pega pesado. Meu anjo, a Red Pill pega pesado porque existe muito homem inseguro que não sabe lidar com a situação atual do mundo, né, as diferenças entre as relações humanas, que não estão sabendo lidar com isso. Então, assim, eu gosto muito do lado do desenvolvimento do homem da Red Pill. Gosto mesmo, porque realmente tem muita mulher hoje, e eu falo das feminazes, que eu realmente sou totalmente contra o feminismo. Não tem argumento nenhum, bandeira nenhuma que eu apoie no feminismo, tá? Eu sou totalmente contra as feminazes, as nazis, que eu apelidei carinhosamente de nazis. E sou realmente contra isso por questão dos meus valores e das minhas concepções. Mas eu não vou deixar de respeitar o direito delas falarem o que elas quiserem e nem vou deixar de respeitar uma pessoa, mesmo sendo feminista, que sente para dialogar comigo de forma passiva e com respeito, tá? A partir do momento em que me respeitar, eu também respeitarei. Por quê? Porque as pessoas elas têm o direito de discordar de nós. E homens e mulheres, eles estão entrando em conflito de diálogos por conta disso, de comunicação por conta disso. Porque eu quero brigar com o seu papel quer brigar com o meu, no final das contas fica tudo invertido, ninguém sai do lugar e fica esse negócio, porque mulher nenhuma presta e homem nenhum presta. Aí no final das contas ninguém assume a responsabilidade, né? Então vamos e o pior, viu? Quando você vê que a maioria deles só tá esperando um relacionamento. Mas no final das contas, todo é o que ele quer, né? E toda mulher entenda assim, o que é que eu penso sobre isso? Todo homem mesmo que segue a Red Pill, até os migtós, enfim, todos eles querem conhecer de fato uma mulher legal. Só que realmente está difícil. E isso eu concordo com os homens, tá? Isso eu sou team homens, realmente tá difícil. Tem muita mulher que diz assim, nossa, tá tão difícil encontrar um homem que preste, mas eu sempre falo para as minhas amigas, ó, muito mais difícil do que para as mulheres está para os homens, acredite se quiser. Por quê? Porque as mulheres, elas são maioria,
Mas a maioria das mulheres, elas não estão numa situação totalmente bizarra, num pensamento totalmente bizarro, de que, nossa, eu não preciso de homem para nada, eu sou empoderada, as empoderadas de Araque, eu não quero homem para nada, e tipo assim, vou, caso, namoro, daqui a pouco já quero ser melhor que o homem, quero ser mais homem que o homem. Então, assim, hoje em dia tá realmente difícil. Muita mulher que só quer homem por conta do dinheiro, que quer homem para ajudar. Quando a mulher diz assim, não, porque eu quero um homem para me ajudar, você já cai fora, meu filho. Não tem nem terminado de ouvir a frase. Porque quando uma mulher já diz, ah, eu quero um homem para me ajudar, já tá complicado. Hoje em dia, eu tenho pacientes, Márcio, que o cara baixa um aplicativo, por exemplo, sei lá, o cara vai tentar conhecer alguém no aplicativo, às vezes porque é tímido, porque não sai de casa, aí pá, vai baixar o aplicativo. Primeira coisa que a mulher fala com o cara é pedir Pix, não dá nem boa noite. A mulher já pede Pix. Estou Então, triste, assim, mande um Pix. tá difícil, entendeu? Tá difícil, realmente. Então, assim, o que é que eu falo? Cara, você fala uma coisa muito interessante. Não foque em relacionamento. Cuide de você. Se torne a pessoa que você quer encontrar, né? Se torne, tipo assim, putz, eu vejo muito um dia assim, não, porque eu quero encontrar uma mulher assim, 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 assado. O cara já desenha, né? Quando eu vou olhar para a criatura, ele não é também nem metade daquele que ele está procurando. E bem assim são as mulheres. As mulheres dizem assim, não, porque eu quero encontrar um homem maravilhoso, 1,80 m, que tenha um carrão, que seja bonito, gostoso, que me ajude, né? Mas aí quando você vai olhar uma mulher, cara, ela quer entrar só com o quê? Só com o fato dela ser mulher, para não dizer que para não dizer que outra coisa, né? Mulher, me ajude, né? Eu vou entrar só aqui Mulher, me ajude. no negocinho da ser mulher. E não quer contribuir com nada. Então, assim, cara, relacionamento a dois se constrói juntos, independente se você tem mais ou tem menos, mas é a construção que faz a gente chegar a algum consenso. Não é buscando alguém, tipo assim, homem nenhum quer mulher para ser mochila nas costas dele, entendeu? Hoje em dia, mesmo, tipo assim, que você case, você opte por ser dona da sua casa, por se dedicar à sua família, que não tem problema nenhum a mulher ser submissa, porque isso é bíblico e as pessoas distorcem o sentido de ser submissa. Minha mãe foi submissa durante 55 anos para meu pai e vivi em uma família incrivelmente linda, até que a morte os separe, onde eu conheci o amor de verdade. Então, assim, as pessoas precisam parar de, como é que eu falo assim, deturpar o sentido do casamento verdadeiro, do amor verdadeiro, que não é nada disso que está sendo pregado, infelizmente, hoje na sociedade atual que a gente está vivendo. Aí você vê as pessoas que estão pregando isso, passando férias em capitais capitalistas, com família bonita, filhos, entendeu? E é família para mim e para vocês o apartheid, né? Pois é. Eles pregam isso e não vivem, porque o que eles querem, na verdade, é o poder político, né? Eles não querem a pessoa cabeça pensante, eles querem os marcha de manobra. Os alienados. Com certeza. Tem duas aqui que eu vou pular, porque é mais jurídica, e a gente está com o tempo contado. Deixa eu passar para outras mais assim sobre relacionamento. Dicas para evitar a majoração de pensão também é. Como lidar com ex, que já casou de novo, mas que ainda continua atrás e usando o filho para se comunicar comigo. E aí, doutora Carol, já pegou algum rapaz que tem um filho com a ex, e aí ele lhe procura dizendo assim, olha, eu não consigo me separar dela de verdade porque ela usa o filho para poder se aproximar? Bom, ou isso é conversa fiada, né? Ou é conversa fiada, ou realmente acontece. Acho que o sentido da pergunta foi falar o que fazer nessa situação. É isso que ele quer saber? Eu também acho que isso aí é a pessoa que deixa a brecha, né? Eu não entendi. Quem deixa a brecha... eu não entendi se ele está querendo uma solução ou... ele falou que como lidar... Não tem que lidar, meu amigo. Se a pessoa é ex, tem um filho, você tem papel de pai, você tem o seu papel. Exato. Se tiver estipulado por lei, pague sua pensão, faça a sua visitação para você não perder a evolução do seu filho. Mas, meu amigo, não existe esse negócio de ter que lidar com a pessoa. O relacionamento acabou, é o básico. Fulana, aqui está a pensão, quando eu posso pegar o menino, o que está precisando para que o menino tenha a visitação em dia, e uma coisa ou outra que vocês precisem acertar sobre o menino. Ah, como lidar? Não tem que lidar, meu irmão. É como Orlando disse. Lidar por quê? Porque esse lidar, o pessoal é viciado em lidar com alguma coisa. Não lide, meu amigo. Faça a sua vida e encaixe o seu filho. Quando você encaixar seu filho, automaticamente
aquela questão com a ex vai dar certo, não é possível, Ó, né? ele botou aqui, perguntei, pois ela me inferniza, me ofende, etc. Ela só te inferniza e só te ofende porque ela tem por onde fazer isso, né? Então, assim, e por que te incomoda? Você tem que se perguntar por que o fato dela me ofender e me infernizar tá me doendo tanto, tá me incomodando tanto. Porque, assim, quem se conhece não se ofende. Quem tem um emocional bom, bem tratado, quem tá ali buscando uma ajuda terapêutica, falando assim, cara, a pessoa tá tão equilibrada que pode falar o que for que não vai te doer. Então, na verdade, a sua pergunta não tem que ser por que ela me inferniza, por que ela me ofende. Você tem que se perguntar por que isso tá te incomodando tanto. Por que isso tá te atingindo tanto ainda. Porque se você sabe quem você é de verdade, nenhuma ofensa deveria mexer com o seu emocional, nenhum inferno que alguma mulher tente fazer na sua vida deveria funcionar. Porque assim, veneno só mata quem engole, não é verdade? A gente só sofre quando a gente se permite que outra pessoa machuque a gente, entende? Então assim, às vezes parece muito papinho de coach falar isso, mas não é, gente, é realidade. As pessoas, elas conseguem, né, especificamente, conseguem fazer inferno na nossa vida porque ela sabe que quando ela fizer isso vai te incomodar, vai te tirar do eixo e é a única maneira que ela tem para atingir a sua vida, entendeu? Então, assim, cara, a pessoa só faz porque ela sabe que funciona. Quando ela entender que aquilo ali não te desestabiliza e que você não permite que ela faça isso, pode ter certeza que ela vai cansar, porque assim, não existe palhaço sem plateia. Exatamente. Entendeu? Aqui, mais uma pergunta a respeito disso, para a gente emendar e não perder tanto tempo da nossa live. Dicas para discussões com ex-narcisista, para que não configure violência psicológica perante a justiça. Meu amigo, não lide com sua ex, narcisista principalmente. Vá viver sua vida, continue seu desenvolvimento, foque no futuro. Quanto mais você se desenvolver, a possibilidade de você achar uma pessoa boa, como o Carol falou no começo da live, é maior. Se não achar, meu amigo, paciência, tá difícil para todo mundo. Mas não significa que você vai jogar sua vida fora, seu desenvolvimento, sua satisfação pessoal. A gente tem que lembrar da pirâmide de Maslow. Ninguém começa com relacionamento. A base sempre vai ser seu desenvolvimento pessoal, financeiro, profissional. Lá pela quarta ou quinta camada é que vai vir um relacionamento. Então, meu amigo, principalmente se na sua quarta camada você pegou uma narcisista, que, assim, às vezes a gente chama outra pessoa de narcisista apenas porque ela tem temperamento forte ou formado. A gente tem que tomar cuidado, né? Ninguém aqui é psiquiatra ou psicólogo para estar diagnosticando narcisismo à toa. Esse termo ficou popularizado, né? Igual ao psicopata. Mas, gente, às vezes é só porque a pessoa é transtornada emocionalmente mesmo, mau caráter. Exatamente. Entendeu? Às vezes não é nem narcisismo, é porque a pessoa é mau caráter mesmo. Ou tem habilidade, né? Para manipular. O mau caratismo, tá? Não é problema emocional, não. É problema de caráter da pessoa mesmo, tá, gente? Então, assim, às vezes você só tem que aceitar que você acabou se movendo com uma pessoa que era mau caráter, que você não conhecia, que agora tá querendo ferrar com a sua vida. E, assim, ter autorresponsabilidade também. Por mais que doa, entender que essa pessoa só entrou na sua vida porque alguém abriu a porta e essa pessoa foi você. Então, você assume a responsabilidade do, putz, eu realmente não vi que essa pessoa tem como eu voltar passado? Tem como dar Ctrl Z? Não. Então agora eu tenho que entender que já aconteceu e agora eu tenho que buscar as maneiras de eu conseguir superar e passar por isso para viver uma vida em paz e tranquila. Essa é a sua guerra, essa é a sua batalha. Em frente, né, para você conseguir atingir sua paz. Exatamente. Como o Carol falou, se você fechou a porta, não deixa a janela aberta, meu amigo. Não deixa a janela aberta. É sobre isso. Como evitar que o namoro vire união estável pós-término? Bom, isso aqui é mais jurídico, mas eu vou responder rapidamente. Hoje, os namoros modernos, eles quase que se confundem com a intimidade de uma união estável. Então, se você quer ter realmente uma segurança, principalmente se você quiser levar a pessoa para morar com você, que aí já é basicamente a união estável, você faça o contrato de convivência. Se você quiser separar bens, é a separação total de bens no contrato de convivência. E vai ser feliz, meu amigo, sem medo de que aquela pessoa vá dar um golpe, até porque você tem que colocar sempre o caráter como o principal objetivo de que você vai ver na pessoa. Eu tenho até uma frase que ficou famosinha aqui, desde que eu comecei com o perfil, quem escolhe pela bunda não pode reclamar da cabeça. Então, para que o cara fica escolhendo mulher por atributo físico o tempo todo, e depois, né, fica com medo daquela pessoa?
Eu acredito assim, eu já tive 2 relacionamentos longos, um eu morei junto, o outro eu fui realmente casado, tenho um namoro hoje de mais de 5 anos, e nunca me dei mal. Eu não estou aqui porque eu sou ressentido, eu não estou aqui porque eu me lasquei, eu estou aqui porque, como o Carol também está aqui, a gente percebe que é um nicho, e que as pessoas estão perdidas. Ah, mas vocês são as pessoas mais experientes do mundo? Não. Mas só o fato da gente não ter se lascado tanto, a gente já pode orientar algumas pessoas com um pouco mais de racionalidade. De não ter se Ah, lascado, você tem que se lascar para entender. Não. Ninguém tem que se lascar para entender. Educado, viu? Mas você está inteira, minha querida. A gente percebe assim que você não está transtornada e se enterrando. Porque tem gente que se lasca e chegou no fundo do poço e pega uma broca para cavar mais. Entendeu? Então, essa pessoa é a que precisa do nosso serviço e a gente tem que tomar cuidado. Porque até xingado de advogado de bosta, nos meus comentários eu já fui, porque eu falei que era mentira a paternidade socioafetiva compulsória, como eles estão difundindo nos conteúdos masculinistas, porque hoje em dia parece que é assim. Olhou para a mulher que tem filho, deu tchau, você vira pai daquela criança. E não é. Entendeu? Isso é um atrativo para like, para vender conteúdo, para vender contrato de namoro, aí, que é uma porcaria, não vale para nada. Eu podia estar ganhando dinheiro, porque várias pessoas me procuraram para fazer contrato de namoro e eu disse, olha, não existe. Não existe. E tem gente ganhando dinheiro aí, eu não vou falar nome porque todo mundo sabe. É porque a galera assistiu 50 Tons de Cinza, aí viu o Christian Grey fazendo um contrato com a namorada e acha que todo mundo pode fazer isso. Não, e o engraçado foi, Carol, que essa pessoa que me chamou de bosta é o meu hate favorito, ele já me pagou 3 consultorias depois. Você imagine se eu não tivesse racionalidade para tratar um cidadão desse. Pois é. Entendeu? Com certeza. O cara lhe chamou de bosta. Aí depois, doutor, eu queria contratar o seu serviço. Parece que passou 3 meses e você esqueceu, entendeu? É. Mas aí doutor, quero contratar seu serviço. Poxa, como é que eu vou atender esse cidadão assim, sem lembrar daquilo? Então, a primeira vez eu confesso que foi tensa. Eu atendia assim, pensando em outra pessoa. Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele, entendeu? Hoje em dia já é até meu amigo. Até meu amigo. Fala comigo de vez em quando lá no direct, eu respondo. Emocional, equilíbrio emocional, poucas pessoas têm. Então você tem que tomar cuidado, que aquela pessoa às vezes que está lhe xingando é uma palavra que muito red pill, muito homem do meio masculino, vou parar de usar esse red pill até. Muito homem do meio masculinista tem, vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles. É o ressentimento. Falou em ressentimento, é que nem falar na feminista, no machismo. No machismo delas, o ressentimento do lado de cá. Se falar que o cara é ressentido, o cara já parece que está... É ressentimento e submissão. São as palavras antagônicas dos dois meios. Se você falar que um homem é ressentido, parece que tocou na alma dele. E se falar lá que ela tem que ser submissa, também está tocando bem na alma dela, entendeu? Então a gente tem que parar com isso, porque realmente o ressentimento, ele não é uma vergonha. Se você está passando por um problema que está lhe atingindo muito profundamente, infelizmente, isso vai causar algum ressentimento, alguma angústia. E ressentimento não é fraqueza, meu amigo. Entendeu? Ressentimento não é fraqueza. O ressentimento, infelizmente, é um mal que todo mundo pode passar. Agora, se você vai continuar sendo ressentido, aí é outros 500, né? Então, essa questão de evitar união estável, infelizmente, meu amigo, só juridicamente, mesmo se precavendo, porque hoje em dia o namoro, ele está muito avançado, e quanto mais você namora, mais intimidade você tem. E tem gente que tem namoro, filho com aquela namorada e não quer dizer que é uma união estável, pelo amor de Deus. Estável a partir de quanto tempo, doutor Márcio? Não tem tempo. Você pode estar morando com aquela pessoa 3 meses e já ter união estável, como você pode estar namorando há 5, 6 anos e ser só um namoro. Não sabia. O que é que configura a união estável? São pilares. A união pública e todo mundo saber, né? É uma união pública que você explana, que você mostra para todo mundo que você está com aquela pessoa. É a forma como você trata. Tem muita gente que chama minha esposa, e depois quer dizer que é namorada quando termina, para não configurar o união estável. E tem gente que fica prometendo até que vai cuidar do filho que a pessoa já tem. E aí é formar família. São os pilares. Formar família, união pública e de conhecimento geral. Não adianta ser só aquela pública que você sai com a pessoa e ninguém sabe quem é, né? É só um chaveirinho. Não, é aquela pessoa que você posta em rede social, tá lá no seu feed, todo mundo sabe que aquela pessoa se relaciona com você, não é só esporádico. E assim,
Existem projetos com aquela pessoa. Então, hoje, isso é como eu disse, é muito difícil não configurar um namoro e uma união estável. São limiares, assim, praticamente indescritíveis, né? Porque você pode ter um namoro assim também. Só vai sair daí o fato de você estar apresentando como esposa, né? Porque tem muita gente que tem medo. Eu vou apresentar como esposa aqui para esse cara não dar em cima. Meu amigo, hoje em dia, isso até atrai, viu? Não adianta nada. Quem quer trair, trai. Então é tenso, doutora, porque união estável e namoro moderno tá tenso. Inclusive o STF e o STJ entendem que não precisa nem morar junto mais. Porque existem pessoas que casam e o cidadão tem um trabalho em outra cidade e ele passa finais de semana com a esposa e com os filhos e vai para outra cidade para poder trabalhar. O embarcado da Petrobras, ele não é marido, porque passa 21 dias lá. Se passar, então é complicado, né? Se for o Alexandre de Moraes que for aprovar, aí estão ferrados. Tem mais? Sobre a união estável ainda, você falou aí, né, no caso. E hoje não tem mais tempo mínimo, né? Só provar que você está morando. E aí eu vi alguém perguntou aqui, eu tenho uma casa de herança, não sei o quê. E aí, por exemplo, se o cara casou com a mulher, e aí ela já tem uma união estável, né? Ela tem direito a partir do que ele construiu, do que ele teve depois que estava com ela, ou até do que ele já tinha? Hoje, união estável, desde 2015, existe uma súmula, a 377, se não me engano, do STF, que iguala a união estável ao casamento. Então, hoje, união estável é meieira, como no casamento. Em caso de falecimento, ela vai herdar. Se você não estipulou regime de bens, nem no casamento e nem na união estável, então a partilha é a partir de quando vocês estão juntos, tanto no casamento como na união estável. Hoje, união estável e casamento civil são a mesma coisa, só muda o rito, porque você não foi lá assinar com o juiz de paz, você pode ter feito no cartório, mas os direitos são os mesmos. Ou seja, como eu já falei em um vídeo, no final das contas, é mais vantagem você casar de fato, porque ainda você pode e fazer o certo. Casar com a separação total de bens do que você casar com a separação. Mas você pode fazer a união estável com separação de bens também hoje em dia. Então, é o contrato de convivência. Né? Tem preguiça de ir no cartório, fazer o que tem que ser feito. Até que acontece a merda. Exatamente. Foi até um que um jogador fez. Até um jogador fez recentemente que ele tinha uma namorada e fez um contrato de união estável, que é o de convivência, com a separação total de bens. E atualmente temos aquele caso do rapaz lá, se não me engano, do Marrocos, que ele tinha casado e colocava tudo no nome da mãe. Aqui no Brasil não funciona. Pois. O que você pode é herdar da sua mãe. Ou o que você pode é receber da sua mãe. Por exemplo, doação. A sua mãe pode doar para você e não vai se comunicar com os bens do casamento. Aí sim, mas o cara doar para a mãe, estando casado sem a esposa ser conivente, é fraude. E o que a doutora perguntou aí foi assim, se você receber alguma coisa de herança ou doação, se entra, não entra na partilha, por mais que você esteja casado, a não ser que o regime seja de comunhão total, que é a comunhão universal de bens. Aí tudo que o cara adquirir em vida e o que ele já tinha entra na partilha. Mas hoje isso é muito raro, alguém casar com comunhão total, ou universal, né, que é o que é dito. A comunhão universal, ela era, antigamente, que a gente conhecia como dote, né? A pessoa que ia casar tinha uma família importante com outra família importante, então eles juntavam os bens. Então isso já foi até o regime oficial, né? Mas, se não me engano, nos anos 70, mudou para parcial e de lá para cá o padrão é parcial. E hoje em dia o STF entende que a união estável também é parcial por padrão. Então, tudo que for de esforço comum durante a união, na constância da união, é que pode ser partilhado. Inclusive, prestações de apartamentos financiados antes mesmo do casamento, carros. Então, as pessoas, quando elas estão querendo separar bem esses bens, elas têm que procurar realmente uma assistência jurídica, porque existem mecanismos. Até para doação, existe mecanismo para a incomunicabilidade dos bens, entendeu? Então, você tem que estar bem assessorado, porque senão você pode realmente perder uma coisa que não era para perder. Perfeito, muito bom, muito bom. Aqui só ficou questões jurídicas, eu vou responder como caixinha e vou marcar a doutora Carol lá.
porque é muito jurídico aqui, questão de pensão, ação para majorar ou diminuir pensão, umas perguntas aqui de Red Pill que não tem nada a ver também. Luana botou Nem eu, nem a aqui doutora Carol se somos as especialistas de dívidas, Red se Pill. a Luana botou aqui se as dívidas também são partilháveis. Sim, você, quando a pessoa está se divorciando, ela tem que saber um pouquinho de contabilidade, viu, Luana? Para poder fazer também com que as dívidas entrem ali. Porque muita gente leva metade e o cara fica pagando tudo. Cartão de crédito, dívida de apartamento. Então, fiquem ligados, porque dívida também é partilhável. É aquela história, é um balancete. Você tem que fazer o balancete até o dia da separação, sair de casa hoje. A situação é essa. Então, aquilo ali tudinho tem que ser feito encontro de contas para que a pessoa não saia levando só vantagem, né? Infelizmente, a gente sabe que o homem reclama de se lascar mais no divórcio, mas ele não toma nenhuma providência, ele deixa tudo para depois, recebe já a sentença e aquela história, processo judicial, a gente chama processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento é tudo que você vai levar para a audiência até o juiz sentenciar. Depois da sentença, não adianta estar trazendo documento. Eu tinha isso aqui para apresentar. Em sede de recurso, que não foi falado, não pode fazer parte do processo. Se for uma coisa que aconteceu depois da instrução, aí você pode trazer como fato novo processo, novo pedido, nova razão de pedir. Agora a pessoa chega lá no processo, toma a sentença e tinha uma coisa guardada no armário antes de se separar. Uma prova, alguma coisa assim. Agora ele quer achar que aquilo é um coringa. E assim, a vida real é diferente de novela, né? Não tem aquelas coisinhas de novela assim, uma coisa que vai trazer uma reviravolta. Não é fato novo. Infelizmente, você vai ficar com aquilo debaixo do travesseiro para remoer sua dorzinha, né? De cotovelo lá no travesseiro. Você bota embaixo e vai pensar, eu tinha essa prova aqui e não usei. Então, pessoal, assim, procurem assistência jurídica confiável. Porque eu estou vendo pessoas pagando, inclusive advogados, e o advogado não entra nem com a ação. Vira o ano lá, com seu 10 mil no bolso, vai viajar para o resort, e tá lá, não deu nem entrada na sua ação. E aí, depois, a pessoa vai para a internet fazer um exposed e é aquela história. O erro de um não justifica o erro de outro. Você colocar, mesmo que um advogado corrupto ou que fez alguma coisa errada com você, na internet, jogando no ventilador, você está cometendo até um crime. Entendeu? E aquele rapaz ali depois pode arranjar uma justificativa de bolso, e aí o cara que cometeu o crime é crime. E ele vai só justificar. Então, tomem bastante cuidado, procurem assistência jurídica confiável, profissionais de terapia para botar a cabeça no lugar. Não ajam como animais, que vai no instinto ali, bota a raiva, faca no dente e vai atrás. Entendeu? Tomem bastante cuidado. E esses últimos 5 minutos aqui da nossa live é da doutora Carol, para ela fazer aquele arrebatamento aí, fechar a live. Tá na sua mão, querida. Eu gostei do que a Luana falou aqui, que o certo é os dois trabalharem, casar com separação total, e que acho o cúmulo hoje uma mulher estar com um cara querendo se separar e sair com tudo do cara. Eu também acho isso um absurdo. E digo mais, se você está se relacionando com a pessoa e você está começando já a ter esse tipo de dúvida, né? Putz, será que eu tenho que casar com essa pessoa com separação, com comunhão? E você começa a ter dúvida demais por não confiar na pessoa, você tem que parar e reavaliar o seu relacionamento, né? Porque às vezes, se você está tendo esse tipo de questionamento já, esse tipo de medo, pode ser que justamente esteja desencadeando algum sinal que você não está querendo enxergar e que lá na frente essa conta vai chegar. Então, assim, queiram conhecer as pessoas. Hoje em dia ninguém quer mais se conhecer. Eu já fiquei com você, daqui a pouco, no 2 dias a gente tá namorando, 3 dias a mulher tá grávida, no 5º dia a gente já tá morando junto. Então, assim, cara, não seja inconsequente, sabe? Relacionamento não é brincadeira de casinha nem de boneca. Saiba conhecer a pessoa que você está, saiba se relacionar de fato com a pessoa, para que realmente você tenha segurança com essa pessoa. Tem gente que vive uma vida com a outra e não conhece. Imagine quem você está conhecendo hoje, né? Pense bem direitinho, analise todos os pontos quando for entrar em relacionamento e faça as coisas certas. Não fique buscando atalhos, né, caminhos fáceis, porque, cara, a gente está vivendo num país que, assim, o Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Então, assim,
Cuide das suas mentes, do seu comportamento. Sejam humildes com você, assumindo que, putz, eu preciso melhorar nisso aqui. E busque, não fique esperando as coisas chegarem, bater na sua porta e pular a janela da sua casa. Vai em busca daquilo que você precisa melhorar e sem ficar se preocupando se alguém vai lhe trazer a solução da sua vida. Porque a única pessoa que vai conseguir mudar a sua vida é aquela que aparece quando você olha no espelho. O resto da conversa. O Brasil não é para amadores mesmo, Carol, porque, olha, em 2012, você falou em pessoa que com 3 meses está casando e daqui a pouco aparece grávida, quando não já vem o kit família, né? E o cara não sabe. O shampoo, o condicionador e o sabonete, né? A mulher já está ali com a sementinha do ex, e isso está sendo colocado até em séries, filmes de Netflix, para normalizar. Aí o cara, lá adiante, a criança com 17 anos, ele vai fazer um exame de DNA, aí vem aquela coisa bonita. Não, para você vai ser sempre meu filho. Como se isso funcionasse em 100% dos casos e não acabasse com aquela família, quando o cara descobre que aquele ali pode não ser filho dele, que ele foi enganado. Mas eles pintam de uma forma bonita, como a Disney veio fazendo com questão de príncipe e princesa, e as pessoas vão sendo programadas, né? O nome programação não é à toa, né? A programação da televisão é a programação mesmo. Sim. E assim, a gente tinha aqui no Brasil revistas até progressistas que divulgaram em 2010 a 2012 o índice de exames de DNA. E para você ter uma ideia, em 2005 nos Estados Unidos era 4% de negativo. E olha que os Estados Unidos o progressismo é muito mais avançado, a gente importa coisa de lá. E o que é que aconteceu? Eles foram fazer para comparar. A revista Época, na ocasião, fez esse estudo e, pasme, 30%. O Brasil ganhou por 26% dos Estados Unidos. E, assim, a pesquisa foi refeita por ONGs para dizer, não, isso é um absurdo. 30% não, é um absurdo. Aí subiu para quase 40%. E aí pararam de fazer a pesquisa. Você só encontra essa pesquisa hoje no Jus Brasil, porque foi muito usada nos processos e acaba virando a tendência de jurisprudência, entendeu? Aí o que foi que aconteceu? No Jus Brasil você encontra e tem a referência da revista Época e o link. Só se você clicar, como a revista é progressista, a pressão do cancelamento, eles disseram o quê? Completou 10 anos em 2020 para a pesquisa de 2010. Tire do ar o link. Aí tiraram o link. Aí em 2012 a mesma coisa. Completou 10 anos, eles tiraram do ar a pesquisa. Ou seja, eles fazem de um jeito para não ser cancelado, obviamente. E como a pesquisa estava começando a ser muito usada no meio masculinista, para dizer assim que o homem tem que fazer o exame de DNA, porque ele nunca vai saber se o filho é dele, eu já bati muito na tecla sobre isso também, mas eu acho hoje em dia assim, você tem que ter a obrigação de saber com quem você está se relacionando. Então, pode ser ofensivo, e realmente é para a mulher, você dizer, eu vou fazer o DNA do nosso filho quando nascer. É ofensivo sim. A gente sabe que é pela nossa sociedade, não devia ser, porque é uma coisa assim, para os dois ficarem totalmente cobertos. Mas, ao mesmo tempo, isso também indica para você que está dizendo que vai fazer, que você não conhece com quem você está. Então, já que todo mundo gosta de falar de red flag, isso é a maior red flag que pode ter num casal. Nenhum dos dois se conhece. Então, meu amigo, escolha pelo caráter. O caráter garante muita coisa. Ah, eu não conheci essa pessoa, só conheci no divórcio. Não, aquela pessoa já era tudo isso que você está vendo agora no divórcio, só que você abriu concessões para não deixar de ter um relacionamento. Então, é aquela história. É como Carol falou, o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Então, casem com a separação total de bens, isso não abra mão, porque cada um vai entrar com o seu e vai sair com o seu. Cada um vai administrar o seu e não impede de que ambos possam dar um presente para o outro. Um carro, ou dividir uma casa. Se você estiver casado com separação total, você pode muito bem chegar lá e no cartório e averbar. Tantos por cento foi Carol que entrou, tantos por cento foi José. E aí, José e Carol têm direito naquela casa. Não é uma coisa amigué. Ah, eu casei com separação total, então se eu entrar com mais dinheiro, eu perco. Não. Você vai no cartório e vai averbar na escritura pública daquele imóvel que você deu tantos por cento. É a mesma coisa que você deve fazer se você pegar hoje, por exemplo, Carol já tinha um carro e casou. Aquele carro é seu. Se você comprar um carro novo, o carro novo, porque foi depois do casamento, vai ser partilhado? Não. Você vai averbar no cartório, no carro novo, que aquele carro é oriundo de um bem anterior. E aí tem até o artigo no Código Civil que lhe dá direito disso.
que são os bens incomunicáveis. E isso aí ficaria para uma outra ocasião, uma live mais jurídica, porque já acabou o nosso tempo aqui. E levem isso aí, meus queridos, para o coração. O Brasil não é para amadores, não é uma frase que Carol inventou e vocês não desconhecem. Então, não chegue amanhã e diga, não conhecia a pessoa com quem eu estava. Então, não enchem o saco da gente aqui, nem na parte jurídica, nem do terapeuta. Venham com problemas para a gente resolver, sim, mas não venham com vitimismo, pelo amor de Deus. Com certeza. Márcio, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Quando eu for em Aracaju, vamos marcar para tomar um café. E estou sempre Tudo aqui bem. aos homens, né? Tenham juízo. Aproveitem, leiam o meu livro, que traz muitas estratégias para vocês lidarem aí com essa sociedade atual. Posso republicar o link lá no meu story também? Pode. homemquepresta.com.br. Vou republicar lá, pessoal, o link. Temos uma meta aí de 1.000 livros. É verdade. Vamos vender esses 1.000 livros aí para a Carol fazer o livro físico. Vamos que vamos. Boa noite, minha querida. Muito obrigado pela atenção. Viu? Um beijo, viu? Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo.